Então, cada apresentação. Cada apresentação. Tá. E o coitado do Papai Noel ganha por dia ou ganha pelo pacote? Pacote. E daria quanto? É que eu imprimi, justamente eu imprimi a porra do negócio errado. Que eu já mudei esse aqui. Como é que eu vou Ele pegar daria aqui? quanto por dia? Dá 3.600 todos os dias. São 13 dias de apresentação. Se a gente começar no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que tá de boa. É o que mais ou menos a gente sempre pagou, Mayra. A gente sempre Não, foi eu dois, faço dois ideia. e Pagou em outros pouco. anos, né? Em outros anos. De novo, eu não faço ideia. O último Mas foi. Só pagava o Papai Noel. Analisa. Eu vou pensar o seguinte. Não, são 3 para o Papai Noel, 3.600 Papai Noel, 3.600 um doente, 3.600 outro doente. Pensando que a verba é para isso. Para isso. O artista, né? Então, mas o que que eu penso, gente? Se Vamos uma lá. banda, tá certo, ela tem instrumento, ela vai dividir lá, se ela tem 4 pessoas tocando, não, né, por um quarteto, um trio, ela vai ter que dividir isso. Mas ela vai ganhar R$ 3.500 por 2 horas de serviço. Coitado, Abre a câmera! R$ 500 dias. Por vários. Ele vai ficar disponível 2 horas Mas por ele ganha 12 dias. Tá, então ele ganha R$ 3.500 por dia. Não, Aí que pacotão. Só que você entendeu? Pelas mesmas 2 horas da banda, você está pagando uma pessoa. A pessoa vai trabalhar 10 dias. A banda vai trabalhar 2 horas. 10 dias em 2 horas são 20 horas. Quer dizer, eu trabalho 20 horas, ele trabalha 2, eu ganho a mesma coisa que ele. Ó, eu ia chegar nesse lugar também, não sei quem tá falando, acho que é a Mayra. A Mayra. Sou eu, mas eu comecei... Porque na verdade, eu queria entender por que que na hora de ser o coletivo também não ganhava por hora, por cabeça, vamos dizer A assim. gente propôs isso e alguém no grupo jogou uma outra ideia, que seria ideal fazer para o grupo, enfim. E outra, a gente não teria como aferir isso. A gente ia ter que esperar as propostas entrarem para ter a aprovação do conselho. Ou senão, assim, liberou 40 mil. Se entrar uma banda com 10 pessoas, eu não posso aceitar porque eu vou estourar o teto. Eu só tenho X dinheiro para gastar. Então, aí a solução foi já fechar um valor por grupo. Mas o Fer propôs também, que eu achei legal, de limitar o número de participantes. Gente, porque pensa só, se a gente paga R$ 3.500 para um coletivo, 2 pessoas não é mais voz e violão, é um coletivo, né? É uma sacada. Se o cara for esperto, vai ele e um amigo, e não ele e a banda com 5 caras para dividir. Mas eu acho complicado, assim, porque todo mundo vai ganhar por hora. Quem é da banda não vai ganhar por hora? Não faz sentido. Eu sou dessa opinião também, de pagar por hora, mas limitar o que a gente precisa chegar no valor. No valor. Mas Na verdade, gente, a gente precisa ter um limite interno. Vamos dizer assim, a gente tem 4 bandas, a gente pode gastar, tô chutando, tá? Já que é por hora, cada banda vai gastar entre 1 ou 2 horas, né? A gente pode gastar até X com essa categoria. Porque, assim, pode ser que a gente tenha um monte de gente inscrita, mas só vão passar 4, não é isso? Sim. Se a gente tiver mais do que 4, vai O dar para edital tem temperar. critérios de avaliação. Hã? A Mayra perguntou qual vai ser, como vai ser essa avaliação. Aí eu falei que o edital tem. Não, Tem critérios de avaliação, assim. Avaliações não de técnica, porque vai ser avaliado pela secretaria. Então, são coisas técnicas, não, assim, pontuais. A gente pode ter quatro vagas, gente, e ter 4 inscritos, e dos 4, um ser uma bosta. Não vai passar 4, vai passar 3. Exato, isso Né? vai ser. A secretaria tem essa autonomia. E daí, assim, tem que temperar. A gente tem no máximo, eu vou chutar qualquer coisa, tá? A gente tem no máximo R$ 2.000 para essas 4 bandas. Uma banda tem 8 caras, o outro é uma dupla. Se cada cabeça ganha por hora, vai dar. Você quer falar? Não, eu quero falar da outra coisa. Eu também pensando nisso, agora veio a lembrança, eu sei que os colegas da secretaria são capazes, tenho dúvida disso,
Mas eu acharia importante que nessa formação da comitê julgador, sei lá como vamos chamar aí, ter a participação de pelo menos 2 da área. Vai ter o Israel Foguel. Quem- O O que você pensou? Qual que é o que você pensou? Eu pensei em alguém, por exemplo, da sociedade civil, que é da cadeira de, sei lá, tem de música, deve ter, né? Aí ele não pode participar. Hã? Aí ele não pode participar do Teria que ser uma pessoa que não queira participar do edital, porque senão inviabiliza a participação. Mas veja Bem, bem, então- isso na composição, eu concordo com o Fernando, no sentido, a gente mandasse um convite para alguém, um professor de canto do conservatório. Ele é um funcionário público que não está envolvido, que não está se candidatando, e ele vai para avaliar as pode. questões musicais, tá? Específicas Mas aí daquilo. o cara tem que vir, tem que se apresentar, isso vai embaçar o processo. A questão é edital prático, assim. ó, E nós não apresentou temos por escola, tempo. porque Pior 2 ainda, anos de não tem residência, tem isso, assim, entendeu? Uma coisa mais... Porque Mas os eu acho artistas que da pelo cidade a menos gente como já critério conhece. de desempate. Como critério de gente. desempate tem um monte. Tem um monte lá. Então, A maior nota é essa, a segunda maior é essa, aquela e outra, entendeu? A questão aqui, Mari, é assim, a gente não vai fazer um concurso, porque aí você tem que ter uma bancada, você tem que pagar Sim. juros. A gente tem não. que ter- E o pior muito disso é o complicado. tempo, que nós não Não temos. dá. E aí Não eles vai perdem pedir o uma trabalho. firma, um playback, um pendrive com... Não, porque Ele- são artistas da cidade, Fê. Você Não, conhece mas todos. tudo bem, eu conheço. É, mas Ele vai. A eu pessoa. nunca vi sei lá, o Matheus e o Serginho tocando música de Natal. Ele tem que comprovar por um portfólio, que pode ser um playback, pode depender da área, um portfólio que ele já fez nos últimos 2 anos, que é um critério de avaliação. Entendeu? Esse portfólio envolve tudo Eu que tiver pra entendo. mostrar. Se é música, ele pode fazer um E playback. seria o ideal a gente fazer isso, que foi mais ou menos como a gente fez com a Lab. A Lab a gente teve tempo de montar uma Não comissão vai ter grada. e de fazer e tudo mais. Mas o que mais está pegando para a gente neste momento é o prazo, porque a gente está fazendo um cálculo de, assim, correr com o trâmite amanhã e esse edital ser publicado no dia 18. Se ele for publicado no 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente vai ter que analisar tudo isso no domingo. No 5 publica para o cara começar a trabalhar no 7. Eu E o que entendo. pode A única impedir também coisa que assim, participação, né? eu fico pensando, não estou querendo ser do ponto. Não, é bom essas Entendeu? trocas de que ideia. O dinheiro é do fundo. E, na Exato. verdade, quem está definindo é a secretaria. Desculpa. Sim, Não, sim. mas vamos lá, então. Sim. Nós somos 3 conselheiros. Bom, tudo bem, mas vocês não representam Não, a gente- a arte Não. artística. Mas a classe artística vai estar concorrendo, Fê. A gente Mas pode, a gente Fer. pode abrir vaga. Você pode colocar, vão ser os 3 aqui da secretaria e 2 convidados. Convida outras pessoas que não vão. Pode, isso Que pode. não estão no conselho, nada, tem um monte, e que não vai participar. Você chega para a pessoa, tem um monte de músicos na cidade, Isso, quer de falar que categoria. agora eu citei o Aí ele gosta conservatório. mais da Samanta Não. do que da Não, Fabiana. isso eu acho até que isso, que assim, até o próprio conselho, se uma pessoa quiser, Se eu não você vou próprio. participar. Você não é da área artística e é conselheiro e pode querer vir participar. Não vejo problema. Juro pra vocês. Tá, mas desculpa Menos falar, trabalho por pra exemplo, gente. eu toco violão, guitarra, baixo, estudei música. Tem um conhecimento técnico do Entendeu? negócio. Tá bom, eu danço, mas eu não tenho capacidade para Eu sou julgar a formada em categoria balé dança. clássico há 30 Então, anos Mas atrás. você consegue? Olha Eu não, eu sou ela. amadora, imagina. Se for pegar a parte técnica, não pode Não, ser eu- um amador. Eu acho que assim, dá pra gente incluir alguém. O problema é o tempo. A pessoa, involuntário, porque, quem por quiser exemplo, chegar. da Lab, a gente mandava o projeto para a pessoa analisar, dava um prazo para ela analisar, ela devolvia com Pagava, parecer. né? Não tem. A gente tem. Nossa, Foi a a câmera tá fechada? Cacilda Becker também foi assim. Não. Mas Tá, é sim, assim, embaixo. eu entendo. Ai, tá. Mas eu só peço, então, que assim, a gente pressione o secretário e prefeito para que... Porque eu já vivi isso, de ficar enrolando, não definiu o que ia fazer, se ia por... Teve um carnaval, sério para você, eu fiz 29 vezes
a requisição. 29, não estou mentindo. Porque começou, vai ser no centro, vai ir lá para o Vila, vai ter trio elétrico, vai subir, vai não ter, e o palhaço fazendo. E faz, não, mudou, e faz não sei o quê. Entendeu? Por quê? Porque não tinha uma definição. Então, eu Mas a sugiro vez não vocês... faz, por isso que a gente está definindo aqui. Não, então, mas isso, a gente, quando a gente pôs o pé, a gente definiu o ano. Janeiro, a gente fechava o ano inteiro. Sabia o que ia fazer. Entendeu? E já botava para o prefeito. Ó, vai falando o que você quer. Você quer o que aqui, você quer o que aqui, você quer o que aqui. Para a gente saber. É o que precisa ser feito com urgência, Então, inclusive. A partir do vocês vão próximo ficar ano, né? doidos. A gente, como conselho, para liberar, vai ficar nessa situação. Ó, estamos em cima da hora, precisamos... Entendeu? Eu, particularmente, entendo, mas não concordo. Entendeu? Eu também. Mas como eu estou chegando agora e o dinheiro está lá... Mas eu não tenho vou que ser eu trabalhar, que né? também vou votar contra, não. Eu Uhum. entendo. Mas vale a tô- ponderação, né? Mas o que você sugere? Para esse ano. Não, Abril, tudo bem, abril. vamos Que tocar. É só... É o que ele quis dizer, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Que para o próximo ano a gente tem já que fazer uma programação e fechar e não ficar mudando em cima da hora. Gente, eu acho que conforme a além, esse popularidade do ano, prefeito. além da questão financeira, a gente tem um ano pós-pandemia, que a gente Uhum. não sabia quando as coisas seriam regularizadas. Mas a cultura de sempre é assim. E ó, lembrando Não, que tudo agravou. Lembrando que é a primeira vez que isso está sendo feito no Natal. Porque todo o Natal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi de graça. Só pagava o Papai Noel. Só pagava o Papai Noel. Todas as apresentações, pedia, pelo amor de Deus, vem aqui fazer uma apresentaçãozinha de graça. Então, a gente tá... Teatrinho. Um teatrinho. Então, a gente está tentando mudar isso. mas Vamos olha, errar? não, Vamos! Não, tá certo. Remunerar o artista, acho mais que certo. Mas não foi feito de esculacho, não. As pessoas que foram lá... Ah, o que? A apresentação de A graça? apresentação. Não, lógico que não. Tudo Entendeu? de excelência. Agora, quando eu falo Por de isso que a gente programar o ano, ainda assim dá rolo, porque você chega na hora da festa em si, aí vai chegar, o prefeito vai começar, o prefeito, ou fulano, queria tal cantor, eu queria tal cantor, eu queria tal cantor. Tribunal de Contas E não aí, deixa A mais. cultura fica segurando, porque você não sabe o rider que o cara vai querer Uhum. de palco, de iluminação, porque cada um é assim, um pega um banquinho, toca um violão, tá bom. O outro não, quer mesa, não sei o quê, luz, estrobo, não sei o quê, fumaça, não sei o quê, que você tem que fazer para o cara vir. Se você Mas não o fizer, ele não cara- vem. É, que não é o É. caso agora, porque o nosso é chão. Vai ter um chão para tocar. Tá, pessoal, deixa eu só fazer uma parte aqui Tem para a várias gente mensagens retomar também, aqui, então. para pegar as mensagens que já estão passando bastante, senão a gente vai perder o fio da meada aqui. O Igor está perguntando aqui, né? Método de avaliação está previsto no rascunho do edital? Sim, está previsto. A banda é municipal, certo? Não, ela não é municipal. Ela é um prestador de serviço. A banda é organização. prestadora de serviços, É uma- contratada Ela é da contratada da prefeitura, ele é um prestador de serviço, tá? Mas Então, já ela tá não é pago, né? municipal. Já está pago, tá? Sim, A sim. apresentação faz parte do pacote. Em relação ao que o... Bom, você vai descer mais, não tem mais, Bom, né? tem mais. Tá. Giovana, A Câmara do Conselho estava fechada fechada. assim, nós já abrimos. Tem que comprovar portfólio, certo? Sim. Sim, tem que comprovar. Já fechada. abrimos, pra mim tá- abriu. tá. Agora abriu a cama. Agora Tá. secretária, a gente As não apresentações... Acho certo ter esse portfólio. É o que e o que Tá. acertar aqui for Certo. seguido. Sim. As apresentações têm que ser necessariamente com músicas de Natal, não são tão... Temática natalina, sim, exigência. a temática uma das exigências é a temática ser de Natal, tá? Porque o objetivo aqui é voltado tudo para o Natal. O que mais tem aí? Que de tarde fosse aberto. Não, e na verdade aqui, ó, não é de tardes, é tudo de noite. A única Isso. questão, então, assim, as duas apresentações seriam em dias diferentes. Tá. Eu gostaria de voltar aqui um pouco também no que o Fernando falou lá em relação a Castelinho e Coreto, tá? A gente chegou a pensar também nisso, Fernando. Só que, assim, o que se pensou também é que muita gente por exemplo, não tem condições de ir para o centro e gastar dinheiro. As crianças. Certo. E aí fica um troço meio chato das crianças estarem ali junto,
Aí um monte de crianças com presente, comprando, tal, tal. Então, a gente resolveu dividir, porque aí quem quer ir no Castelinho, vai lá, pega o docinho, a criança mais carente, vamos dizer assim, pega lá o docinho e tal, é presenteada com esse docinho e tal, e dali o pai pode ir embora tal, não passa por esse meio. Tá? E quem quiser vai para a praça. E quem quiser pode ir para a praça, pode revezar os dias também, né? Pode ir um dia na praça, pode ir. Então, foi mais nesse sentido que a gente pensou. Tá? Em relação ao que você está colocando, eu estou completamente de acordo com o que você está falando. Tá? Porém, primeiro nós temos essa questão do tempo, do prazo. Tá? Segunda questão, é a primeira vez, tá? Pelo que eu conheço, tá? Dos 5 anos para cá que eu estou na cultura, é a primeira vez que está se utilizando esse fundo para os artistas. Então, tudo aqui é muito novo para todo mundo, porque é uma coisa inédita, não aconteceu. E nós já pensamos, sim, para o próximo ano, de fazer algo bem estruturado, como você está colocando, tá? De fazer outras reuniões do conselho para a gente estruturar isso melhor para que saia dessa forma como você está falando. Só que... Porque o conselho ele tem que fazer um planejamento anual, né? Sim, sim. Então, assim, a intenção agora é a gente utilizar esse fundo e valorizar os nossos artistas que tanto lutaram até aqui para chegar nisso hoje, né? Você é testemunha disso, você está muito mais tempo que eu, passou pela cultura aqui mais tempo, né? Você sabe como que foi a ralação dessa galera para chegar nisso aqui, né? Então, e concordo, tem que ser estruturado, como você colocou, né? Então, acho que é isso. O guri Igor levantou a mão, mas era em relação às perguntas, Igor, ou já foram respondidas ou você quer perguntar mais alguma coisa? Na verdade, desculpa porque eu estou em reunião aqui com vocês, mas também estou resolvendo várias coisas do guri, então fica difícil. Quando vocês estavam falando, eu não sei se foi resolvido isso ou não, mas de ter alguém para ser júri, a banda é municipal, né? Eles são músicos. E, né? Então eles poderiam, imagino que eles poderiam fazer em contrapartida, já que eles não vão participar do edital, que eles poderiam ser, né, esse corpo jurado. Não, edital não. Não? Bem pensado. Pode, é legal, é uma ideia possibilidade. boa, eu Se concordo. eles quiserem, né? Se eles Porque quiserem. são contratados. Eles podem convidar. Um ou outro também, É. 20 músicos não. Mas, gente, comissão avaliadora também precisa ser. Como é que eu vou falar isso? Tem que Ser avaliada. Né? Você tem que ser alguém que entende da área, mas que não é o amigo de todo mundo para não beneficiar só os seus. Por isso que eu acho Sabe? complicado. É igual quando a gente teve o edital lá atrás, que tinha um nome esquisito que eu não lembro, que foi quando teve a primeira ação de fomento, mas que acabou parando e não foi para frente. Eu lembro que a comissão julgadora na época era a TEA, porque ela não era alguém que estava ativamente produzindo no município, mas conseguia avaliar. O Marcos Aniboni e o professor Azarite. Eram 3 pessoas que tinham a ver com a área cultural e tudo mais, mas não, eles passaram... Não é uma banca julgadora, mas quando você quer ser jurado de um edital, essas coisas, você também se inscreve. Não é o amigo do rei que vai fazer isso, entre aspas, tá? Sim. É legal convidar alguém da banda, mas tem que ser alguém que a gente... não dá para ser todo mundo da banda para fazer a banca, porque senão só vai passar música. Porque a gente... Quando eu falei foi nesse caso realmente dos músicos, até porque, assim, se eles já são do município, então não tem um gasto e não tem a questão, por exemplo, de tempo, porque eles já estão ali, né? Mas era isso. Aí eu volto aqui é o seguinte, ó. Nós estamos falando aí da banda, de músico, de avaliador, músico, etc, né? Mas e as outras intervenções, né? Aí nós estaríamos sendo justos com os músicos, já que os outros não teriam ninguém para avaliar eles. Entendeu? Aí era o que eu ia falar. Vocês vão me desculpar, gente, mas é para isso também que vocês são funcionários da cultura, para ter esse know-how e avaliar, uai. É por isso que nós fechamos Sim. só que a gente daqui. a gente fazer. Para não Mas ter De o... maneira bem criteriosa, para não ter margem para, tipo assim, eu gosto mais do Fer. ele Ninguém gosta, né, melhor do que a secretaria, que é apresentações Além bonitas. Da cultura e além do conservatório, que pertence à cultura, que é do município, nós temos várias escolas, tanto de dança quanto de artes e musical, principalmente, abriu um monte aí, né?
de pessoas que não participam desse edital, que a gente sabe, né? Por exemplo, você vai lá na pesquisa musical, o Beno tem um know-how com música, estou citando ele porque ele é antigo, é conhecido de várias pessoas, ele não é só meu amigo ou só dele, Uhum. o nome como exemplo, tá? Mas se você convidá-lo, Quem que eu não percebi? o Beno lá da prisão... Ah, o Beno, papo. Ele é extremamente conhecido por diversas pessoas, por várias bandas e de várias épocas também dentro do município, né? Ele está dentro do negócio. Tem o pessoal do... Não vou lembrar lá do Maurício, que é de outra loja. Tem as escolas de dança particular. Tem o grupo folclórico. Mas você concorda comigo que isso demanda um tempo? Não, então essa essa ideia de tempo É o choro. falando. Eu sou leiga. Vocês é que vão me dizer isso. O que eu quero dizer é que a gente não precisa seguir um padrão Sim. só do funcionário da cultura ou correr o risco de pegar alguém da banda que já está aqui, que é amigo do fulano. Sim. Você tem um leque de coisas que podem... Podia pegar o Márcio Azevedo. Sim. É isso que eu acho. Acho que isso, aí eu vou falar por mim, eu não estou mais na área cultural, mas eu vivi muito isso. Eu acho que eu sou da turma que só lutava para fazer, entendeu? Parabéns a vocês que conseguiram fazer. Quando a gente tinha eventos no município, que praticamente eram 2 escolas ou 3 com um conservatório, e a gente bancava as nossas famílias, porque na época eu era adolescente, tudo, o Fernando lembra disso, a gente bancava. Então, hoje, você conseguir pagar para que essas pessoas venham é outra situação fantástica, né? Mas eu acho que é uma maneira também de você conseguir trazer esse público para o conselho, para participar, entendeu? Deise? A Deise pede a palavra. Mayra, todo mundo, a gente vem de uma sequência de queixas dos artistas durante 2 ou 3 anos, justamente nessa questão de você pedir para fazer de graça, de você achar que a pessoa tem que vir com o conhecimento técnico que ela adquiriu estudando, ou enfim, né? E falar para ela, faz para mim de graça. Então, inclusive, essa questão do fundo agora, de financiar, surgiu justamente a partir disso, dessa queixa deles, que quando é da cidade, quando é para vir de fora, você paga o que eles pedem, e ainda exigem camarim e banda, escambau a 4. E quando é alguém daqui, da cidade, você diz assim, pode fazer de graça. Então, é justamente essa questão que a gente está tentando terminar. Então, se a gente vai pagar quando vem uma banca jogadora de fora, como é que quando é aqui, é tipo assim, se tem dinheiro, a gente paga de fora, né? Se não tem, ou faz para mim de graça. É essa cultura que a gente está tentando, essa cultura organizacional, né? Isso não partiu da gente, é uma queixa deles, né? De muito tempo. Então, a gente está tentando assim, ó, a gente vai remunerar, a gente não, é o fundo, né? É através do conselho, porque isso não é do governo, vamos dizer assim, né? Usar esse fundo que foi criado para isso, para remunerar. E aí, se você vai remunerar o artista, você tem que remunerar o cara que vem com a técnica dele. E a gente não tem esse tempo. Não é nem que não tenha o dinheiro no fundo, podia equalizar melhor isso, entendeu? Mas a gente precisaria daquilo que o Fernando falou, que é se planejar com antecedência. Lá em janeiro já está pensando em como vai ser o Natal, discutindo em todas as reuniões. O problema é esse ano. Os próximos outros, eu acho que tudo isso deve ser feito, não é que pode, né? Porque senão também vira bagunça todo ano você resolver tudo aí de última hora. Entendeu? A questão é essa. Fala, Fer. Eu entendo o que a Deise colocou. Só que eu penso assim, esse ano já está mais do que claro, está sendo um ano atípico, é o primeiro ano. E atravessado mesmo, né? Então, como estão sendo abertas algumas, entre aspas, exceções, eu não veria mal, por exemplo, de chamar o Maestro Azevedo, que vai ser o quê? Ele vai vir uma noite ver as coisas, um dia, sei lá. Eu não lembro o nome dela, que dá aula de balé no conservatório. Alcione. Alcione, a irmã do Bola. Ela já foi júri nossa da LAB. É dança. Daí faltaria o quê? Artes? A nossa categoria, as divisões que a gente propôs aqui é música, dança e as performances, né? Mas aí a performance, gente, não tem uma pessoa específica para isso, porque a gente pode considerar uma performance cênica
alguém fazendo alguma coisa que tem a ver com dança, alguém fazendo alguma provocação cênica, Não alguém mexendo necessariamente com artes teatro. visuais. Aí é um campo muito amplo, assim, tem que ser alguém que tenha bom senso e que conheça minimamente a vida cultural e artística, né? Porque a gente corre um risco, e que não é de hoje que a gente sabe disso, de, por exemplo, performance artística. Aí vai lá um artista da cidade, se inscreve e o que ele tem para oferecer é uma drag queen. Se a gente cai numa pessoa que não entende que isso é uma manifestação artística e vai cair para um lado preconceituoso, isso é muito comum e não é diferente na nossa cidade. Esse artista não vai ser aprovado, porque a pessoa acha que ele está ali manifestando qualquer outra coisa e não entende que aquilo ali é uma personagem artística, por exemplo. Então, precisa ser alguém muito cabeça aberta e que entenda que a arte ela é orgânica e muda, né? E vão aparecer coisas bem diferentonas, assim. Não, colocando sobre isso, Samantha, é só pensar assim, vamos dizer que a gente consiga 3 pessoas. Vão ter 6 votos. Vamos admitir que aconteça essa discriminação, como você citou. Ela vai ser 1 voto. Uhum. Mas ela é o voto do técnico. Não, mas Não pode ter a peso coisa- diferente, tem a que ser o coisa- mesmo peso que o meu e que o seu, por a coisa exemplo. é igual. Mas ele é o voto do técnico. Não, Como tudo é que bem. eu, que sou escriturária, contesto o voto de um técnico? Então, mas Eu aí eu contesto. pergunto, então como é que Contesta, mas não vai como é ter que vão ser validade. vocês? Não estou menosprezando, Sim. entendo. Porque a gente vai seguir só o Entendeu? que tiver escrito Tecnicamente. lá, ó. É assim, ó, tem... Não é subjetivo É. o gosto. Aceita qualquer Não, o coisa, papel não Deise. aceita qualquer Aceita, coisa. O papel vai aceita. estar lá. Não, Você mas vai ver então, uma o cara vai edição, ganhar depois que ele apresentar. Se ele colocou no papel que ele vai fazer isso, chega lá, não condiz com o que a gente aprovou, nós vamos justificar e ele não vai ganhar. Fernando, para de complicar e entra para a comissão, fazendo favor. É um O papel. Fer, Complicado. é porque vocês estão adiantando, eu já ia passar o bico doce Não, nele para ele eu vir com a não tô gente na complicando. comissão. Lógico, você ficou tanto tempo na Secretaria de Cultura, você já viu tanta coisa, você sabe o que é Exato, quando o conhece artista bem. pede. Tudo Você bem. sabe quando o artista pede 40 rosas sem espinho, que tem que ter, senão ele não vai. Eu É sei. assim, gente. Tudo bem, mas eu estou prezando por um direito que foi conquista de vocês. Então entra na comissão. Então, mas é isso que eu estou falando. Você estando na comissão. Não, e aí vem como conselheiro, lógico. Tá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar aqui. Seguinte, já que a coisa deu muita celeuma e tal, Eu acho que a gente vai aprovar um teto. deixa eu falar, por favor. Sim. Eu gostaria, então, de colocar aqui em votação, tá, para a gente encerrar esse assunto, porque senão a gente não vai andar e tempo E aqui é o tem que é banda menos... hoje? Deixa eu falar, pelo amor de Deus, Satanás. Vai ficar gravado, mas tudo bem, já foi. Olha, assédio isso, hein, gente? Vocês estão É, Então, gente, quem é favorável no formato que está para esse ano, tá? Para esse ano, e a gente estruturar melhor a partir do ano que vem, quem for favorável, permaneça como está, quem for contrário, que se manifeste. Eu quero me abster. formar o que tem o quê? Eu quero me abster, mas não é nem pelo contexto agora. Primeiro, é a minha falta de conhecimento. E segundo, porque o que eu estou pensando aqui, no começo nós votamos para que Nós essa estamos em quantos? mesa diretora continue até dia 30 de janeiro. Certo. Pelo que eu estou entendendo, nessas mudanças que vocês fizeram, que eu peguei aí no final, houve uma mudança para melhor, né? Uma lei Uhum. mais moderna, mais adequada, entendeu? E aí o que eu estou vendo? Que essa proposta, já vamos estruturar para o ano que vem, ela cai por terra, porque tem uma lei, mas tem uma mesa, um colegiado que entende tudo isso saindo, que não vai gozar dessa vitória. E aí Um será monte de gente vai se reeleger, mas. eu penso como você, Samanta, conselho, porque são sempre as mesmas pessoas, entendeu? Nos conselhos. Mas a gente que está no conselho, lutando por alguma coisa, independente de qual conselho seja, você acredita e você tem a esperança que pessoas novas venham com a mesma força, né? Que tenham a mesma vontade. Até mais, porque nós estamos no bico do corpo já. Exatamente, entendeu? Então, eu fico assim... Eu acho que a proposta é legal, eu entendo a questão de tempo, eu entendo que tem que se ter um teto para depois pensar o que vai ser feito. Mas eu acho
frustrante. Entendeu? Você tem uma data para acabar agora. Como é que você vai entrar já com tanta proposta para melhor? Porque a ideia do conselho é o colegiado continuar, É não as a pessoas. continuidade, É né? a continuidade. Continuidade. Apesar Esse de trabalho em andamento, a nós gente não provavelmente sozinho. continuarmos, porque somos poder público e a gente é Sim, sempre nós indicado, vamos continuar. mas a intenção é isso, é a gente propagar isso, que as novas pessoas que estejam vindo, que Tem elas legislação nova. tenham Que na andamento. prática também vai ter coisa errada. Com sabe? certeza, A gente porque altera muda, e fala assim, agora muda. está perfeito. Não, Quando na prática não vai perfeito não é estar. Aí vem um outro colegiado e desce o pau na gente, como a gente desceu o pau lá, entendeu? E fala, nossa, Olha, fizeram errado. É para a assim. comissão, eu sugiro secretaria, um do conselho e um sociedade civil, que a gente pode convidar o seu Azevedo. Mas só devia ter música, então tem que convidar a sociedade civil e Estado, não sei. Não, mas a gente já fez isso, não pede um por área. É uma pessoa. Ah, Vocês vamos vão lá. ter que A pensar em Samanta mais tinha do que um pedido a conselho. palavra. Não pedi a palavra, não. Você falou que quem concordasse ficava quieto, quem não concordasse que se manifestasse. Eu me manifestei que eu Ah, sou tá. contra. Tá. Contra o quê? Eu, Na verdade. É isso que eu ia perguntar. É a favor e contra o quê? Porque é para deixar exatamente o edital como tá? É isso? Não, agora está Não. falando dessa comissão, da comissão comissão. avaliadora. Então não ficou Não, claro. do que eu coloquei antes para ela, se a gente ia continuar desse jeito, se ia formar aquela galera toda para avaliar Banca antes e julgadora. tal, banca julgadora e tal. É sobre isso que a gente estava falando. É, então, porque Eu acho que se não tem isso no edital, gente, a gente pode ter isso como um bom senso e uma medida interna da secretaria. é esse o Mas caso. Mas no edital fala No que a gente edi- pode solicitar apoio técnico. E no edital só fala que os projetos serão avaliados pela comissão. Uma Não comissão cita- não vai cita. existir, uma comissão avaliadora vai existir. E é de Vai análise existir. da proposta. Não existe, no momento, uma comissão técnica, porque a gente não tem esse tempo para ir atrás desse pessoal e formar essa banca e fazer todo esse julgamento. Mas uma comissão vai existir, tá? Para aprovação tem- ou não Tem dos que ter uma projetos. comissão, porque você tem que ver se a pessoa entregou toda a documentação primeiro, se ela tiver com a documentação toda entregue, daí você tem que ver o que ela está oferecendo, se realmente a pessoa está oferecendo coisa natalina. Isso, para mim, é a própria quem fez o edital. No caso, é a secretaria. Sim. Se vocês podem lançar mão de aumentar essa comissão, chamem as pessoas que vocês acham que seja prudente, ué. O Rafa, É isso. o Rafa. Mais por baixo, mais por baixo. Tá. Rafael. Gente, eu gostaria de ler uma informação importante do Rafa aqui, que eu não tinha conhecimento, tá? Que assim, que é a primeira vez que está sendo usado para o Natal, mas para artista já foi utilizado na gestão do Kleber Gabriel. Sim. Obrigado, Foi Rafa, esse do pela edital. informação. Eu não conhecia, eu não tinha conhecimento dessa informação. O Igor falou que na cultura só tem carne de pescoço, isso é verdade? Isso é verdade, Igor? E ainda tem gente que acha que passa a perna em nós, hein? Por ilusão. O Fernando para a comissão também concordo. Fala, velho. Pode comissão, você é funcionário público, você não vai Ele poder se inscrever. Não, ele não, Mas eu também. Não tem por que ter mais um, já tem 3. Lógico que tem, é cabeça Mas, pensando, amigo. Não, mas você é o olhar de fora, eu já. mantive meu voto justamente porque eu criei o problema. Para, não é problema, Não é Fê, não problema. é problema. não. Não é problema. Eu adoro você troca de mesmo ideia, criou porque sua própria tudo aqui é bem-vindo. candidatura. Tudo aqui é Não é bem-vindo. problema. A gente Você não criou, está inclusive, entendendo uma como demanda. contrário. Que agora De todo mundo maneira quer você nenhuma. na comissão. Pessoal, ó, eu sugiro para a gente otimizar a nossa conversa e a galera toda que está aqui disponível, que a gente, então, vote, opine por um valor máximo e que a gente, depois disso, opine sobre categorias. Porque daí a quantidade, uma banda, 2 bandas, 3 apresentação, 4 apresentação, eu acho que isso vai ficar meio que a cargo, não quero ser mais, né, impositiva, mas meio que a encargo nosso, que vamos aqui elaborar o edital. Porque se a gente Posso dar- aqui Posso 5 dar minha horas pra falar opinião sobre sobre isso? Pode. Eu acho que é assim, ó, às vezes, quanto mais regra a gente cria, a gente acaba complicando porque a gente não enxerga algumas nesgas por onde a luz dos mal intencionados pode entrar.
Sim. Então, na minha opinião, é assim. A gente tem que dizer que vão ser X dias com pelo menos uma apresentação artística, ou seja, uma a gente garante por dia, né? Nesses dias aí estipulados. E aí, quando forem aparecendo as propostas, a comissão vai temperando. Teve mais coisa de música? Vai ter mais músico. Não teve nenhuma performance artística? Não vai ter nenhuma performance artística. Exato. Esse dinheiro tem que cobrir. Eu estou dando um chute que eu me lembro, era isso no papo lá do conselho no grupo, mas pode ser que já tenha sido outro, eu não li o edital ainda. Se for R$ 100, é um exemplo, a hora trabalhada por cabeça, né? Vocês vão saber, na hora que tiverem todos os projetos na mão, os aprovados, aprovamos esses daqui, quanto vai dar o dinheiro? Vai dar 51 mil, passou, a gente tinha aprovado um teto de 50. Mas olha só, a gente tem muita dança, pouca música, então entre esses aqui de dança, vamos tirar um. Isso é uma decisão interna. A hora que vocês publicarem, as pessoas não vão saber que tirou um, né? Eu acho que assim, tem um teto, o teto é X. Quantas apresentações a gente vai contratar? Pelo menos uma apresentação artística por dia de evento. Isso garante que a gente tenha um dia com uma apresentação, outro dia com 3, um dia é sábado, pode ter uma de tarde, 2 de noite, enfim. Porque daí a gente bota uma regra que é retilínea, não tem como passar dali. O cara sabe que vai ganhar 100 por cabeça, porque daí fica justo. O Papai Noel que está lá, eu ia falar um palavrão, o Papai Noel que está lá trabalhando para Chuchu, né, 2 horas por dia, ele não pode ter um cachê menor ou igual desproporcionalmente com uma banda de 2 caras que vai ganhar 3.500. Tá, e eu te Não faço que uma pergunta. E no caso da dança, que eles não dançam 1 hora, eles dançam 30 minutos, eu pago metade, aí eu não vou ter inscrito. Mas não é 50 Reais? minutos? Não, ninguém outra dança, coisa, ninguém então, dança 50 minutos. É outra coisa que eu não entendi. Gente, Ela colocou de 60 a 120. Quer dizer, a minha banda vem e toca 60. A banda dele vai lá, toca 120 e ganha a mesma coisa. É não ganha a disponível mesma para coisa. pessoa. Quem trabalhou mais, ganha mais. Entendeu? Isso eu também não entendi. Vocês são a favor, então, da gente estipular um horário por hora. igual para todo mundo? Ou um valor por hora. Se você tocar, você pode tocar até 2 horas. Se a minha quis tocar uma, eu vou ganhar X. Se a dele quis tocar 2, ela vai ganhar X. 2x. Exatamente. Eu concordo com isso. E a dança, se não existe ninguém que dance 1 hora, que o limite do dançarino é meia hora, coloca o valor dessa meia hora, o valor que... O valor Proporcional, proporcional. Proporcional. O Não, eu valor não digo da hora. proporcional, eu digo porque, pelo que eu estou entendendo, o esforço, tipo assim, não dá para um dançarino dançar mais meia hora, é isso? Exato. Então coloca o Na valor verdade, da não hora é que do não outro. dá para dançar mais de Temos meia 2 hora. minutos É que aí. você não consegue montar uma coreografia com mais de meia hora. Porque mais de meia hora, quantas músicas Pronto, a pessoa Monte vai dançar? duas Ela tem- coreografias. Vocês lembram do Ramo? Mas aí você monta 2 coreografias de 30 minutos. Gente, olha só. A gente só cai nesse lugar se o artista passar enquanto um artista solo. Se passar, por exemplo, um grupo de dançarinos, eles podem ter mais do que uma coreografia. Na primeira coreografia vai dançar 2, na segunda coreografia vão dançar 8, na última coreografia vão dançar todos. Quem ganhou? O projeto inteiro. E mesmo o solo, gente, e aí eu falo com propriedade, mesmo o solo, ele dança 30 minutos. Uma coreografia, tem uma outra apresentação, dali a pouco, dali 1 hora, ele dança mais 30 Aí minutos. sim, ele pode fazer fecha várias a hora, coreografias. Isso pode. Então aí eu acho que é mais inteligente, viu, Deise? A gente não desmembra a hora. Você tem que apresentar Tem que dançar projeto 1 hora. no mínimo 1 hora. Mas eu não danço 1 hora. Então você dança 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, 20 minutos amanhã e vai ganhar pela sua hora trabalhada, ué. Uma coreografia. Essa palavra. Sim. Vai, Rafa. Ô, Rafa, tem 1 minuto. Quer que eu Um derrubo? minuto. Peraí. Melhor derrubar no volto. Vamos derrubar. Voltem no mesmo link.